Média, a Era das Trevas que nunca existiu. Ei, você sabia que boa parte do que contam por aí sobre a Idade Média é por exagero ou pura invenção? Parece que a galera gosta de imaginar a Europa medieval como um lugar escuro, sujo, cheio de gente sofrendo, passando fome e sem tomar banho. Mas adivinha só, isso não é verdade, pelo menos não totalmente. Hoje vou te mostrar como a Idade Média foi bem mais interessante e limpa do que as pessoas pensam. E claro, vou desmentir um monte de mitos, como o famoso todo mundo achava que a Terra era plana e aquela história absurda dos cintos de castidade. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai explorar a Idade Média de um jeito que você nunca viu. Com muita curiosidade, algumas risadas e várias verdades que provavelmente nunca te contaram. Quando a gente pensa na Idade Média, é quase automático imaginar um período escuro, com cavaleiros sujos, camponeses maltrapilhos e castelos caindo aos pedaços. Tem até um nome para isso, o mito da Idade das Trevas. Essa ideia básica desse mito é mais ou menos assim. Depois que o Império Romano caiu, a Europa ficou largada. Todo mundo ficou pobre, a igreja matou todos os cientistas e a galera passou 1000 anos achando que o mundo ia acabar a qualquer momento. Aí, segundo essa teoria, chegou o Renascimento como aquele amigo que aparece no dia seguinte e ajuda a botar tudo em ordem. E não é só isso. Tem gente que vai além e diz que a Idade Média só terminou de verdade lá no século XVIII. Quando as mudanças políticas finalmente iluminaram a Europa. Até o famoso Carl Sagan, astrônomo e ícone da ciência, ajudou a espalhar essa ideia. No livro dele, Cosmos, de 1980, ele chegou a dizer que a humanidade perdeu 1000 anos de desenvolvimento científico. Pior, ele ainda fez um gráfico mostrando esse suposto buraco de 1000 anos. Mas aí, faz sentido? Resposta curta, não. A ideia de que a Idade Média era uma era de completa escuridão já foi descartada por praticamente todos os historiadores sérios. Tem uma tonelada de estudos acadêmicos que explicam por que esse conceito está errado. E eu vou tentar fazer você entender um pouquinho e se iluminar sobre a Idade das Trevas. Ainda assim, o mito sobrevive, principalmente na cultura popular e, claro, na internet. Nos Estados Unidos, por exemplo, muita gente ainda pensa que a história europeia medieval foi uma época de atraso e irrelevância total. E o mais irônico, sem Europa, a América nem existiria. Enfim, a Idade Média é um período tão grande que não dá para enfiar tudo num único rótulo. 1000 anos de história não cabem em uma única definição. Por isso, os historiadores decidiram dividir em 3 partes: Alta Idade Média, Idade Média Central e Baixa Idade Média. E sabe quando começou oficialmente? Lá em 476, com o fim do Império Romano do Ocidente. Mas não pense que Roma caiu de repente, tipo, puf, acabou. Nada disso. Foi uma queda lenta, quase como uma novela com temporadas demais, tipo Grey's Anatomy. O Império já estava mal das pernas havia uns 200 anos antes de realmente sucumbir. Curiosidade interessante: quando Roma finalmente deixou de existir, muita gente nem se importou. A administração romana era tão corrupta e ineficiente que para muitos, e na verdade vários cidadãos, a queda do Império foi quase um alívio. Imagina o povo comemorando: ufa, menos burocracia. E vale lembrar que enquanto o Império Romano do Ocidente sumia, o do Oriente continuava firme e forte. Só que nunca atingiu a mesma grandiosidade que Roma teve no auge. Com Roma fora do jogo, começaram a surgir novos reinos. E foi assim que nasceu a Europa medieval. Aquela ideia de que a Idade Média foi um período de trevas totais, esquece. Era, na verdade, um momento de recomeço, cheio de desafios e muita inovação também. Os reinos mais influentes da época eram governados por povos germânicos, tipo os godos e os francos. E assim começou a chamada Alta Idade Média, que durou até mais ou menos o século X.
Aí sim, dá para dizer que a coisa ficou complicada. Quer dizer, foi um período de pobreza, desunião e muitas invasões. Imagina viver em uma época em que de um lado vinham os vikings saqueando tudo e de outro os árabes prontos para dominar territórios. Se não bastasse isso, as pragas também resolveram dar o ar da graça, complicando ainda mais a situação. Mas calma, nem tudo foi só sofrimento. Mesmo nesse cenário caótico, os europeus não ficaram parados chorando pelos cantos. Eles arregaçaram as mangas e trabalharam para reconstruir suas sociedades. Começaram a melhorar a infraestrutura, aprimorar o comércio e até criar sistemas bancários. E no meio disso tudo, os vikings perceberam que saquear não era tão lucrativo quanto fazer comércio. Foi assim que lá pelo século IX, o comércio no norte da Europa teve um baita crescimento econômico. Agora, vamos falar da igreja, que teve um papel essencial nesse período. Se você acha que a igreja só reprimia o conhecimento e deixava tudo mais difícil, tá na hora de rever essa ideia. Os mosteiros foram verdadeiros faróis de conhecimento e desenvolvimento. Na Alta Idade Média, o Papa conseguiu seu próprio estado, os Estados Pontifícios, em 756. Com isso, ele não só controlava a religião, mas também tinha um território para chamar de seu. E longe de esconder ou destruir o conhecimento, os monges eram praticamente os nerds medievais. Copiavam manuscritos, estudavam textos antigos e espalhavam conhecimento. E aqui vai uma curiosidade bacana. Quando uma comunidade monástica era atacada, os monges escondiam seus preciosos livros e manuscritos no meio de florestas. Esses caras sabiam o valor do conhecimento e faziam de tudo para protegê-lo. E, além de serem centros religiosos, os mosteiros também tiveram um papel essencial no desenvolvimento das comunidades ao redor. Eles eram responsáveis por preservar o conhecimento, promover a educação e até garantir a subsistência das pessoas locais. Nos mosteiros, além de rezar e estudar, eles também trabalhavam na lavoura, cuidavam do gado e até produziam vinho. E não pense que eles guardavam tudo só para eles. Em tempos difíceis, durante as pragas e fomes, eles ajudavam os camponeses a sobreviver, oferecendo comida e abrigo. E olha que curioso! Muitos dos primeiros hospitais da Europa surgiram justamente dentro de mosteiros. Os monges se dedicavam a cuidar dos doentes e foi aí que começou a ideia de hospital como um lugar de tratamento e não só de isolamento. E se hoje a gente tem universidades, pode agradecer aos monges. No início, eles ensinavam apenas coisas religiosas, mas com o tempo passaram a educar também os leigos, com aritmética, gramática, retórica, geometria e até astronomia. Era tipo um currículo medieval de respeito. E sabe, aquela história de que os medievais eram ignorantes e viviam no escuro? Nada a ver. Eles tinham conhecimento suficiente para criar novas tecnologias e até para preservar o saber da antiguidade. Foi graças a esse esforço que muitos textos gregos e romanos chegaram até nós. Os monges valorizaram tanto os livros que, se o mosteiro fosse atacado, como eu já comentei, a prioridade era salvar os manuscritos. Imagina a cena: fogo para todo lado, monges correndo com os livros embaixo do braço. Aí, com o apoio da igreja e a organização dos reinos, lá pelo século IX, a Europa passou por uma espécie de renascimento cultural. Esse período ficou conhecido como Renascimento Carolíngio, em homenagem ao imperador Carlos Magno, que patrocinou o movimento. Carlos Magno, que eu comentei no vídeo anterior, que foi o pai de todas as monarquias europeias do Ocidente, era tão fã de conhecimento que trouxe grandes estudiosos para sua corte e incentivou a criação de escolas por toda a Europa. Ele queria que seu império fosse próspero e sabia que para isso ele precisava de gente instruída. Foi durante o Renascimento Carolíngio que surgiu a famosa Minúscula Carolíngia,
um tipo de escrita mais legível e padronizada que ajudou a preservar o conhecimento. Esse estilo de escrita influenciou até as letras que a gente usa hoje. Enfim, mesmo com todos os desafios como invasões vikings, pirataria no Mediterrâneo e pragas que dizimaram populações, a economia europeia começou a se reerguer. O comércio voltou a crescer, novas rotas surgiram e com elas veio um boom econômico. A Europa começou a exportar produtos como linho, lã e sal e em troca recebia itens luxuosos como a seda da China e o marfim da África. E tem mais, os vikings, que antes viviam de saquear, perceberam que negociar dava menos trabalho e era mais lucrativo. Resultado, passaram a fazer comércio em vez de fazer bagunça. Isso é muito bom. A partir do século XII, as feiras comerciais começaram a bombar. Imagina um grande mercado itinerante que reunia comerciantes de várias regiões. Ali, as pessoas podiam comprar de tudo, desde tecidos finos até especiarias bem exóticas. E tem uma curiosidade interessante. Os banqueiros começaram a surgir justamente nessa época, porque a galera precisava de crédito para financiar suas expedições comerciais. Com o tempo, esse sistema evoluiu e deu origem ao que conhecemos hoje como o sistema bancário. Outro ponto importante foi o surgimento das guildas, que era tipo os sindicatos da época. Eles garantiam que os produtos tivessem qualidade e que os trabalhadores recebessem um pagamento que eles consideravam justo. Existiam guildas de carpinteiros, ferreiros, padeiros e até músicos. As guildas ajudaram a fortalecer a economia e tornaram as cidades mais organizadas. Era um sistema tão eficiente que algumas delas sobreviveram até a Idade Moderna. Agora, a saúde. Se você acha que os medievais só se curavam com feitiçaria e rezas, pode esquecer. A medicina medieval deu passos importantes que muitas vezes são ignorados. Os primeiros hospitais da Europa Ocidental surgiram nos mosteiros, como eu comentei há alguns minutinhos. Eles ofereciam abrigo, comida e tratamento médico básico. Aí foi nesse ambiente então que nasceu o conceito de hospital como um lugar organizado, com médicos e enfermeiros trabalhando juntos. Com o tempo, esses hospitais deixaram de ser exclusivos dos mosteiros e começaram a se espalhar pelas cidades. E não eram só hospitais, surgiram também farmácias e escolas de medicina. No século XIII, o cirurgião italiano Teodorico Borgognoni inventou algo que revolucionou a medicina, o conceito de antissépticos. Ele defendia que feridas deviam ser limpas e suturadas para evitar infecções. Isso era uma grande novidade, já que até então muita gente acreditava que deixar a ferida respirar era o melhor jeito de curá-la. E tem mais um detalhe curioso. Enquanto hoje se acredita que a ciência e a religião andam de lados opostos, muitos dos melhores cirurgiões da Idade Média eram homens da igreja. Eles trabalhavam nas universidades e contavam com o apoio das autoridades eclesiásticas. Teodorico não só limpava as feridas, como usava vinhos e ervas com propriedades antissépticas, ou seja, ele estava muito à frente do seu tempo. Muitos séculos antes de Louis Pasteur desenvolver a teoria dos germes, já havia gente preocupada em manter as feridas limpas e livres de infecções. Graças a todos esses avanços, a população da Europa triplicou entre o século XI e XIV, e a expectativa de vida aumentou em mais de 20 anos. Ainda era baixa comparada à nossa, mas considerando que antes as pessoas mal chegavam aos 30 anos e eu já estaria morta, foi um baita progresso. Agora, se você acha que o cardápio medieval era só mingau de grãos e carne estragada, já adianto. A realidade era diferente. Embora a vida fosse dura para a maioria das pessoas, isso não quer dizer que eles viviam só de pão e água. Os alimentos básicos da Europa medieval incluíam grãos como cevada, aveia e centeio. Esses cereais eram usados para fazer pães, mingaus e até bebidas alcoólicas, como a famosa cidra.
E sabe o que deixava as refeições mais interessantes? Ervas e vegetais naturais, cultivados em pequenos jardins. Algo bem próximo do conceito de orgânicos que temos hoje. Carne não era exatamente um prato de todos os dias, mas não era inexistente. Nos vilarejos era comum criar galinhas, porcos e cabras. Já a nobreza se esbaldava em banquetes com carne de caça, como javalis e fazões. Após a peste negra, com a redução da população, a carne se tornou mais acessível, já que havia menos bocas para alimentar. As especiarias como pimenta, açafrão e canela eram artigos de luxo. Só que ao contrário do mito que elas eram usadas só para mascarar o gosto da carne podre, a verdade é que quem podia pagar por especiarias também pagava por comida mais fresca. E o povo medieval tinha sobremesas. Doces à base de mel eram comuns, já que o açúcar ainda era um produto caro e raro. Com o tempo, o açúcar começou a ser importado do Oriente Médio e aí surgiram doces mais elaborados. Tudo estava melhorando até que peste negra. Entre 1346 e 1353, a Europa enfrentou um dos períodos mais sombrios da história, peste negra. Uma pandemia devastadora que dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Não havia cura nem tratamento eficaz. E a doença se espalhou rapidamente pelas rotas comerciais. Acredita-se que a peste tenha vindo da Ásia Central, trazida por ratos infestados de pulgas. Esses ratos viajaram nos navios mercantes e ao chegarem às cidades europeias, a doença se espalhou como fogo em palha seca. A peste negra não só mudou a demografia da Europa, mas também causou profundas transformações sociais e econômicas. Com menos pessoas, os camponeses passaram a ter mais poder, exigindo melhores salários e condições de trabalho. Isso acabou enfraquecendo o sistema feudal e plantando as sementes de uma nova era. As cidades começaram a se recuperar e crescer rapidamente, impulsionadas pelo comércio e pela manufatura. Veneza, Gênova e Florença se tornaram verdadeiros centros comerciais e culturais. Aliás, foi nessa atmosfera que começou a despontar a Renascença italiana, uma era marcada por inovações artísticas, científicas e arquitetônicas. Um detalhe é que a palavra renascença vem de renascimento. A ideia era exatamente essa: redescobrir e revitalizar a cultura clássica da Grécia e da Roma. Enfim, a Idade Média não foi apenas uma era de reis, cavaleiros e castelos e sujeira. Foi uma época cheia de transformações, onde a humanidade passou por altos e baixos, crises e avanços. Embora tenha sido rotulada como Idade das Trevas por muito tempo, vimos que na prática estava mais para a Idade das Invenções, porque dali saíram inovações essenciais, desde castelos, técnicas agrícolas e o surgimento das universidades. Aliás, se tem uma coisa que a Idade Média nos ensina é que a humanidade é capaz de se reinventar mesmo diante das maiores adversidades como a peste negra. Afinal, se depois de uma praga devastadora eles conseguiram dar a volta por cima e criar algo tão grandioso quanto a Renascença, quem somos nós para não aprender com eles, não é? Agora, vamos para a parte divertida, onde a gente pega alguns mitos famosos e joga eles na fogueira da história. Mito 1. As pessoas medievais acreditavam que a Terra era plana. Mentira! Já no século XIII, tinha um livro chamado Sobre a Esfera do Mundo. A ideia de que a Terra era redonda já era amplamente aceita. Mito 2. Eles comiam carne estragada disfarçada com especiarias. Fake news gastronômica. As especiarias custavam uma fortuna. Quem tinha dinheiro para comprar pimenta, com certeza não ia comer carne podre. Mito 3. 1000 anos sem banho. Imagina o cheiro. Não era assim também, né? As cidades medievais tinham casas de banho públicas e as pessoas usavam sabões feitos com ervas. Não era um spa moderno, a igreja também não gostava porque você ficava peladão, mas dava pro gasto. Mito 4. Instrumentos de tortura assustadores.
Sabe aquelas donzelas de ferro cheias de espinhos? Inventaram no século XIX. Muitos dos instrumentos que a gente vê nos filmes são mais recentes e serviam mais para assustar do que torturar de verdade. E por aí vai, posso até fazer um vídeo sobre isso para vocês. Enfim, se tem uma coisa que aprendemos hoje é que a Idade Média foi muito mais rica e diversa do que costumam contar por aí. Ela não foi só uma ponte entre a antiguidade e a Idade Moderna, mas um período cheio de histórias, inovações e até alguns banhos. Nem tantos, mas um pouquinho. E aí, curtiu esse mergulho na verdadeira história da Idade Média? Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que acha que medieval é sinônimo de gente suja e ignorante. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite, às 20 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.